Cumprindo o nosso papel social, a TV Sudeste, nesse projeto das eleições 2022, se propôs a entrevistar todos os candidatos a deputado estadual e federal por Catalão. A gente vem fazendo isso desde 2012, por entender que com voto certo, com voto consciente, é que a gente constrói uma sociedade melhor. E hoje a gente conversa com a candidata a deputada federal pelo Solidariedade, a doutora Giselda. Ela já está aqui nos nossos estúdios, é com quem a gente bate um papo a partir de agora. Doutora Giselda, mais uma vez, seja bem-vinda à TV Sudeste. Obrigado por atender aí a nossa produção. Olá, Návio. Olá a todos os ouvintes da TV Sudeste. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Como eu te disse da primeira vez que aqui estive, eu acho que a iniciativa de trazer os candidatos aqui para esse bate-papo realmente é de grande valia, para que as pessoas realmente conheçam e possam avaliar com mais clareza, né, as opções que a gente tem, principalmente agora que a gente tem vários representantes aqui da nossa cidade. Bom, a doutora Giselda esteve aqui, ela se lembra, no período da pré-campanha, e aí entrou a campanha, oficializou o nome como candidata. E como é que a doutora Giselda tem se apresentado aí para a população de Catalão e região? Aqui você vai ter mais uma oportunidade de explicar isso de uma forma ainda mais clara, eu entendo. Então, quem é a doutora Giselda Alcântara? Olha, Návio, a doutora Giselda, até 3 meses atrás, ela era única e exclusivamente médica ginecologista obstetra, prestadora de serviço na rede pública e na rede privada, e foi assim que eu construí o meu nome, né? Começamos aí, como você mesmo disse, a pré-campanha. Na pré-campanha, ninguém relacionava o nome da Giselda com política, né? Essa proposta iniciou e foi a partir do que eu construí do meu nome, né, como médica ginecologista, prestadora de serviço do SUS, trabalhei com gravidez de alto risco durante 12 anos, há 3 anos entrei na universidade, né, na época que eu entrei no concurso era o FG, depois a gente desmembrou, passou a ser o FCAT, então sou professora da universidade também, e ali também eu construí alguns laços e coloquei também uma sementinha, né, de quem é Giselda naquele local. E ao longo desses meses, o que foi sendo construído foi assim, tem sido uma experiência muito interessante. As pessoas elas têm dado um feedback muito positivo e aí dá para poder voltar atrás, assim, lá atrás e ver que ao longo desses anos realmente tudo que eu fiz aqui, essa sementinha que eu fui plantando, ela realmente está florescendo, né? As pessoas nos recebem muito bem, as histórias que eu tenho ouvido ao longo desses meses, então assim, realmente tomou corpo. Uma coisa que, como eu disse no início, não tinha essa relação de doutora Giselda com política, mas esses meses de caminhada, esse corpo a corpo que a gente tem feito, realmente tem mostrado que as pessoas, elas sabem quem eu sou, as pessoas me acolhem e eu tenho sentido que elas estão me dando esse voto de confiança. Tem sido uma experiência realmente muito fantástica. O que assegura a doutora Giselda que dá para vencer essas eleições e ser uma representante de Catalão na Câmara Federal? Olha, Návio, eu estou por um partido, né, que é o Partido Solidariedade. Dentro do partido, nós somos hoje 18 candidatos a deputado federal em todo o estado. E nós temos um grande puxador de voto, que é o atual, né, ele é atual deputado federal, que é o Lucas Virgílio, e ele com certeza ele vai ter uma votação bastante expressiva, que vai dar a ele, vai dar ao partido a possibilidade de trazer um segundo deputado, fazer um segundo deputado federal. Então, a nossa proporção em relação a número de votos, da boca dele, eu ouvi isso há menos de 15 dias, que mais ou menos pelo que se espera de votação dele, ele acha e acredita, e ontem eu ouvi isso também da boca do Armando Virgílio, que é o atual presidente do partido, né, do estado de Goiás, ele me disse que provavelmente a gente consegue fazer um segundo deputado com uma margem de mais ou menos 18 a 20 mil votos. Então, pelo que a gente tem analisado aí nas pesquisas de intenção de voto, dos votos válidos, né, a gente espera aí que mais ou menos 3.900.000 pessoas votem no estado de Goiás. Catalão hoje tem 71.060 pessoas aptas a votar. A gente sabe que existe um número aí
de pessoas que acabam anulando o seu voto ou não comparecendo à votação, né, não vai às urnas. Então a gente acredita sim que do número total de votantes de Catalão e da região, né, graças a Deus também ao longo desses anos eu construí muito bem um nome que vai além de Catalão, né, as nossas cidades vizinhas aqui todas eu tenho uma relação muito boa, muito positiva e tenho inclusive recebido muito feedback positivo dessas cidades. Então, com essa relação de número de cidades que estão na margem da Estrada de Ferro, né, com maior expressão aqui nas que são mais próximas a Catalão, eu acredito muito, dentro do número que a gente tem de votantes em Catalão e das cidades vizinhas, eu acredito que a gente consiga chegar aí a 18, 20 mil com certeza. Eu estou realmente muito otimista em relação a esse resultado. Bom, nós temos discutido isso aqui na TV Sudeste, por entender que o nosso telespectador, a nossa audiência, ela precisa estar atenta a isso. E algo que a gente chegou numa conclusão aqui é que até o eleitor ele não tem que se preocupar muito com isso. Ele tem que pesquisar, ele tem que saber escolher e tem que fazer uma avaliação bem criteriosa em relação aos candidatos para que ele possa fazer a escolha certa, independente dessa questão de quociente eleitoral. Bom, pelo que você falou, você colocou aí, vamos dizer, o lado positivo da coisa, o que é normal e natural vinda do candidato. Sim. Mas existe uma corrente, nós também já discutimos isso aqui, existe uma corrente bastante forte em Catalão que é totalmente contra os candidatos federais aqui da cidade. E a principal argumentação é que não há quociente eleitoral. Como você vê esse tipo de posicionamento, esse tipo de postura e essa ideia desqualificando, vamos dizer, esse debate em relação a termos um deputado federal de Catalão? Olha, eu acho que assim, a gente vive uma realidade dentro de Catalão, eu já moro aqui há quase 16 anos, né, presto serviço há 17 anos, eu tenho uma noção exata de como é que a política de Catalão se constrói. A gente tem uma tendência de ter candidatos sempre de fora, então há mais de 20 anos nós não temos um representante aqui da nossa cidade, da nossa região, para nos representar a nível federal. Então, assim, alimenta-se muito essa ideia de que nós não temos, porque nós não temos pessoas aptas a ocupar esse cargo. E acho que uma coisa extremamente positiva que nós estamos vivendo agora é o número de pessoas que são da nossa cidade, que estão com essa proposta de representação federal. Então, acho que Catalão não vive há muito tempo essa possibilidade de fazer realmente um deputado federal. Então a gente tem que, ao meu ver, né, acho que a gestão pública, né, os nossos representantes aqui dentro do município deveria olhar com esse mesmo olhar, de que nós precisamos colocar uma pessoa da nossa região, da nossa cidade, que entende realmente quais são as nossas necessidades. Porque uma pessoa que está fora, por mais que faça parceria, por mais que destina, né, é capaz de destinar emendas para cá, recursos para cá, não sabe a nossa real necessidade. Então, hoje nós estamos com 3 nomes bem fortes, né, que são realmente moradores aqui da cidade, e mais um que é filho de Catalão, que estão com esse propósito de representação. Então, ao meu ver, o que deveria acontecer é que as pessoas daqui da nossa cidade realmente nos abraçassem e pensassem que, para nós, enquanto cidade e enquanto região, seria muito interessante que nós tivéssemos uma pessoa aqui. E acredito muito, muito mesmo, no potencial de todos nós que colocamos o nosso nome à disposição. Em relação às principais propostas ou a principal bandeira da doutora Giselda, qual é, em que linha, em que eixo que você vem trabalhando a sua campanha? Bom, por ser da saúde, né? Por ser da saúde e por ser da educação, as duas bandeiras que para mim eu tenho mais propriedade, vamos dizer assim, né, de brigar, de lutar, é saúde e educação mesmo. Eu tenho levado muito a discussão nas nossas conversas, nas nossas reuniões, da questão de fortalecimento da saúde regional, né? Catalão é polo de uma microárea dentro do estado de Goiás, e a ideia agora do governo estadual é fortalecer determinadas regiões, e Catalão é uma dessas regiões. E a gente tem esse propósito, já está inclusive, né, em início de construção, um hospital regional. E o que a gente bate muito, que o hospital regional ele é uma necessidade, com certeza, nós precisamos
Nós estamos passando da hora, inclusive, de ter um hospital que consiga atender a maior parte da necessidade das pessoas aqui da nossa região. E o hospital regional é essa realidade. Então, aí, além disso, nós queremos lutar, estamos colocando como uma prioridade, dentro do hospital regional, porque existe espaço físico para isso, montar um hospital do câncer, que também é uma necessidade que a gente já tem, pelo número de pessoas que Catalão, a área de abrangência desse polo aí de assistência médica, Catalão já teria condições de montar um centro oncológico, então é uma briga também que a gente está comprando. É uma ideia que a gente levanta e o hospital regional, ele precisaria, com certeza, ele vai precisar de recursos vindo do governo federal. A prefeitura não consegue manter, por mais que isso vai ser um grupo de cidades, um grupo de prefeituras que vão manter esse hospital, a gente sabe que a arrecadação das cidades menores não é tão expressiva quanto a nossa. E o nosso município não vai conseguir arcar com todos esses custos. Então nós precisamos sim, já desde o início, pensar nesse hospital como um grupo de ações, de emendas aí, que seja recursos da prefeitura, mas recursos também do governo do estado e recursos do governo federal. E ter um representante para trazer esse recurso, por entender a necessidade, com certeza fica muito mais fácil. Então é uma coisa que a gente tem colocado como uma prioridade, o hospital regional e o hospital oncológico, dentro do regional, e fortalecimento da educação, né? Sou da educação, casada com um professor aí há 35 anos, então entendo muito bem qual é a real importância de uma educação. A gente tem levantado muito essa bandeira também, da gente pensar não só a nível de curso superior, a gente foca muito na universidade, mas a gente tem que pensar também lá no ensino médio, lá no ensino infantil, que a gente tem que dar condições para que essas pessoas elas consigam ter um ensino de qualidade do ensino infantil até o ensino superior. Doutora Giselda, candidata a deputada federal pelo Solidariedade, aqui da cidade de Catalão, nesse projeto da TV Sudeste das eleições de 2022, para que você possa conhecer melhor esses candidatos. Bom, doutora Giselda, tem gente que discorda da senhora, viu, em relação a essa questão do Hospital do Câncer aqui em Catalão. O prefeito de Catalão, pelo que ele tem se posicionado aí no rádio, principalmente, a visão dele ela é diferente do que a senhora acaba de colocar. Como é que a senhora vê esse tipo de postura do chefe do Executivo Municipal? Então, estranho, né? Porque há alguns dias eu ouvi, inclusive, uma entrevista com a pessoa que está sendo responsável por essa construção aqui, e ele colocou dentro dessa conversa que existe um espaço reservado já para isso. Aí entrou o próprio prefeito dizendo que Catalão, mais ou menos a abrangência de 400 mil pessoas, né? Já caberia um hospital do câncer, eu ouvi da boca dele. Mas enfim, essa ideia do hospital do câncer, Nável, ela é uma ideia real. Como vocês sabem, há 2 anos o meu marido ele foi candidato, junto com o Helder Galdino, como vice-prefeito. E eu estive lá em Brasília, no gabinete do ministro da Saúde, numa reunião, inclusive nessa reunião com assessores do ministro, ele não estava, mas com assessores dele, e com as pessoas, inclusive, que são responsáveis por liberação de recursos para essas obras, ouvi da boca deles que passava da hora de Catalão ter um hospital regional, inclusive ainda não era nenhuma coisa já bem concreta aqui, e eles concordaram sim, que a cidade de Catalão teria possibilidades já de colocar um hospital do câncer aqui. A grande questão é em relação à radioterapia. A radioterapia é um aparelho caro e que para você montar isso com recursos federais, você precisa ter uma abrangência de um número determinado de usuários. E se a gente colocar a nossa abrangência indo além, né, pegando toda a margem mesmo da estrada de ferro, a gente já tem uma população que contempla também o serviço de radioterapia. E que, por acaso, que seja, né, Catalão tem crescido uma proporção muito grande. Então, que a gente inicie aí com o serviço de quimioterapia, que já, na minha opinião, já vai dar uma qualidade de vida para essas pessoas muito maior, e a longo prazo, assim que for sendo possível, colocar uma radioterapia. Então é uma coisa que a gente tem que começar. Se a gente não começar, nunca vai ser o momento. Doutora Giselda, nós temos aqui como proposta trazer esses candidatos para que o nosso telespectador os veja de uma forma diferente. E a gente precisa colocar aqui algumas situações a respeito daquele posicionamento. Você esteve aqui enquanto pré-candidata
e a gente colocou em relação ao seu posicionamento a nível federal, a nível estadual. Hoje, não tem jeito, a doutora Giselda vai ter que se posicionar. Como é que você está avaliando, né, e você caminha com quem, está com quem, para presidente da República, para o governo de Goiás e o seu candidato a deputado estadual? O deputado estadual, eu estou com o Luiz Sampaio, né? Inclusive foi ele quem me trouxe essa oportunidade de estar como representante a nível federal, e eu só aceitei estar com ele porque eu acredito nas propostas dele. Ele é uma pessoa íntegra, um homem realmente de grandes valores, e pensa muito igual a mim, e por esse motivo eu estou com ele. Para governo do estado eu estou com o Caiado. Acho que o Caiado ele foi um bom governador, ele fez uma boa prestação de serviço, vamos dizer assim, principalmente nas duas áreas que nós estamos debatendo aí, que é saúde e educação, mas segurança pública, etc. Também eu acho que a gente pode dar a ele um voto de confiança. Para presidente da República, também eu manifestei isso no dia que a gente conversou pela primeira vez. O nosso partido ele deixou a critério de cada candidato se posicionar da forma como desejar. A gente sabe que tem essa polarização muito, né, definida de Bolsonaro e Lula, e eu te falo do fundo do coração que nenhum dos dois me representa. Eu tenho os meus problemas em relação ao Bolsonaro, eu acho que como médica a condução dentro da pandemia não foi a mais apropriada. Isso nos custou muito caro. Tem algumas coisas também que eu não comungo muito em relação ao armamento, mas acho que isso não vem ao caso, cada um tem a sua postura. Não me representa. Assim como o ex-presidente Lula também não me representa, por tudo aquilo que todo mundo já sabe. Eu acho que assim, ele foi um grande presidente para a área social. A gente não pode deixar de considerar que ele fez... O Brasil viveu um momento diferente na época que ele foi presidente, mas a gente realmente perde a credibilidade por tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu. Então hoje, exatamente por levantar a bandeira da mulher na política, que eu acho que a gente tem que fortalecer isso, eu estou com a Tebet. Eu apoio a Simone Tebet, embora muitas pessoas me falam que votando na Tebet eu estou votando no Lula, mas eu vou expressar o meu desejo de voto, que eu acho que a gente não pode pensar que eu tenho que definir entre um e outro. Não, a pessoa que hoje me representa é a Simone Tebet. Quanto à consciência eleitoral, a gente tem essa preocupação aqui na TV Sudeste. Como é que você andando, percorrendo aí a nossa região, tem sentido, tem visto em relação aos eleitores? Você acha que isso evoluiu ou diminuiu ao longo do tempo? Como é que está essa questão em relação à consciência do eleitor dentro desse processo eleitoral? Eu acho que o eleitor, o que eu tenho percebido, é que as pessoas estão... a política está em descrédito, vamos dizer assim, né? As pessoas elas estão desanimadas com relação aos políticos. O que a gente ouve muito é isso, vocês falam sempre, depois quando chega lá, esquece. Então, assim, eu acho que a gente vem de um passado que desanima o eleitor. Mas, em contrapartida, a gente vê também pessoas que estão buscando muito por mudanças. Então, o que eu tenho percebido nas nossas andanças é que elas falam sempre isso: nós precisamos de gente nova, nós precisamos de pessoas novas, nós precisamos de gente boa, gente do bem. Então, a gente vê realmente essa discrepância, né? Às vezes as pessoas muito desanimadas, mas algumas muito envolvidas e engajadas em colocar pessoas do bem e trazer mudanças, pessoas novas, pessoas que até agora não foram políticas, acreditando que são pessoas que podem traçar um rumo diferente aí dentro da política. Então, o que a gente tem percebido é isso. Nos acolhem muito bem, eu me impressiono da forma como as pessoas nos recebem, e isso nos dá ânimo de seguir em frente, né? Mas existe um certo descrédito, existe um certo desânimo, mas as pessoas, e uma coisa que a gente tem percebido muito é que elas querem pessoas daqui. Isso eu ouço todos os dias. Temos que colocar pessoas daqui de Catalão que saibam realmente quais são as nossas reais necessidades. Para a gente encerrar, nosso tempo já esgotado, né? Doutora Giselda agora vai se sentir a mulher mais livre do mundo para olhar para essa câmera e falar com os eleitores de Catalão e região e por que eles devem escolher Giselda Alcântara como deputada federal. Bom, então agora quero me dirigir a você, que aqui nos ouve, né, e está participando dessa nossa conversa. Doutora Giselda é uma pessoa que até hoje aceitou vários desafios na vida. E todos aqueles desafios que eu me propus a entrar, eu sempre cumpri realmente com todas as minhas possibilidades. E como eu disse, eu acredito muito que eu tenho capacidade total
para levar a representação da nossa cidade, da nossa região, junto ao governo federal. Meu número é 7727, doutora Giselda, deputada federal. Ok, doutora Giselda, muito obrigado pela participação. Penso que foi esclarecedor aqui para a nossa audiência. A gente, assim, cumpre mais uma vez o nosso papel social em trazer esses candidatos que colocam os seus nomes para apreciação popular. Analisando, avaliando o que eles estão dizendo aqui, é que a gente estará criando uma consciência melhor para que possamos fazer a melhor escolha no dia 2 de outubro, no dia da eleição. É só votando bem, votando certo, que a gente constrói uma sociedade melhor. Ficamos por aqui, continue acompanhando a nossa programação. Outras entrevistas já estão programadas e é o que você vai ver aqui nesse projeto das eleições 2022 da TV Sudeste.